Então, vamos dar continuidade à nossa atividade de matemática, né? Vamos retomar a nossa atividade e dar continuidade aí à tarefinha. No número 3, nós vamos fazer, descubra o segredo da formação de cada uma das sequências a seguir e escreva os números que estão faltando. Nós já fizemos atividade similar a essa, né? Então, é fácil. A primeira coisa que vocês terão que fazer é descobrir o segredo da sequência. Então, eu tenho uma dica que eu acho que vale, que é legal fazer para descobrir facilmente. A gente pega o segundo número, que no caso dessa primeira sequência é o número maior. Você vai pegar o segundo número e subtrair pelo primeiro número. Então, eu tenho lá 1910, 1920. Vou colocar 1920 menos 1910. 0 menos 0, 0. 2 menos 1, 1. 9 menos 9, 0. 1 menos 1, 0. Então, o resultado é 10. Então, sabendo o segredo da sequência, e o segredo é sempre acrescentar 10. Então, eu vou saber qual é o próximo número. Tenho 1930 mais 10 dá 1940. E assim, vocês vão fazer em toda a sequência. Letra B, lá. Nós temos a sequência de ordem decrescente, do maior para o menor. Então, a tática e o segredo seria pegar o primeiro número, 1119, e subtrair o segundo número, 1118. Então, fica 1119 menos 1118. 9 menos 8, 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Então, o segredo dessa sequência é sempre subtrair 1. Então, nós temos 1019, 1018, 1017, o próximo 1016, e aí vocês vão fazer até o final da sequência. Letra C. Nós temos lá 1500, 1600, 1700. Então, está em ordem crescente, né? Do menor para o maior. Nós pegamos aí o segundo número, que é 1600, e subtraímos do 1500. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 6 menos 5, 6 menos 5, 1. 1 menos 1, 0. Então, o segredo dessa sequência é sempre acrescentar 100, né? Então, vocês vão acrescentar 100 aos números e finalizar a sequência. Letra D. 2000, 2020, 2040. Aí também está em ordem crescente, né? Do menor para o maior. Então, a gente vai pegar o segundo número, 2020, e subtrair ao primeiro número, 2000. Fica 2020 menos 2000. 0 menos 0, 0. 2 menos 0, 2. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. Então, o segredo dessa sequência é sempre acrescentar 20. Então, dos 2000, 2020, 2040, qual que é o próximo? E aí você vai finalizar a sequência. Certinho? Não é difícil. Se tiver com dúvida, para o videozinho, ouça de novo, ou então pense, né? Calma, não tem problema, tá bom? Número 4. Um dos pontos turísticos da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, é o Teatro Rio Vermelho. Ele é o mais moderno teatro da cidade, com um palco removível e 888 poltronas na plateia. Representa o número de poltronas do teatro, desenhando as peças do material dourado e as argolas do ábaco. Então, nesse primeiro espaço, aí que está vazio, você vai desenhar as peças do material dourado. Relembrando que a unidade de milhar, né, o 1000, ele é representado por aquele bloco, né, aquele bloco cheio. Nós temos o cubinho, a barra, a placa e o último que nós introduzimos, né, ao nosso material é o bloco. Lembra aquele bloco completo
que se assemelha aí ao cubo, então, esse aí é o que você vai representar 1000. E usar os outros para representar esse número de poltronas, né? Que é 1888. Também no ábaco você vai representar. Então, quantas argolas você vai colocar na unidade? Quantas argolas na dezena? Quantas argolas na centena? E quantas argolas na unidade de milhar, tá bom? Faça bem bonitinho. E vamos passar para a página 12. Eu quero que vocês tentem fazer junto aqui com a tia, explicando, para facilitar para os pais de vocês, né? Porque eles também têm outras atividades. Então, não é coronavírus. É só rinite. Então, tenta fazer aqui com a tia, para o vídeo, tenta fazer sem ficar, mãe, me ajuda, pai. Claro, se você precisar de ajuda, não estou falando para você não pedir ajuda para sua mãe, jamais, para o seu pai, não. Estou pedindo para vocês tentarem fazer com a tia, para ajudar ela também, né? Para ajudá-los também, tá bom? Então, vamos ao número 5. Observe os números abaixo, siga as pistas e descubra a população de mais alguns municípios do estado de Goiás, de acordo com o censo de 2010. Então, o censo, né, aquele censo feito pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Inclusive, esse ano de 2020 é um ano de censo, né, o ano de contagem. E esse último foi em 2010, é feito de 10 em 10 anos oficialmente, assim, né, para ter esses parâmetros de habitante, de cor, de várias questões que eles trazem. E nesse último censo, feito em 2010, entende-se essas quantidades de habitantes para as cidades que estão listadas aqui nesse quadro abaixo, tá? Então, nós vamos ler as dicas que estão aqui nessa lista e colocar aqui, tanto com algarismos, né, que são os números, como com palavras, tá bom? Então, vamos lá, a primeira dica lá. Um dos algarismos do número de habitantes de Água Limpa é 0. Então, vamos lá. Primeiro, 1417, não tem 0. 1689, não tem 0. 1254, não tem 0. 2013, tem o 0, né? Na centena. 1763, não tem 0. Então, vamos lá na Água Limpa, a primeira cidade. Vocês vão colocar o número 2013, né? 2013, e escrever o número com palavra. 2013, tá bom? Segunda dica. O menor número representa a quantidade de habitantes de Lagoa Santa em 2010. Então, vamos olhar os números. O maior é o de Água Limpa, né? Que é 2013. Ele é maior, que ele já está na casa dos 2.000. Então, vamos lá. Os outros são todos 1.000, no início 1.000, né? Tá lá, 1.400, 1.600, 1.200, 1.700. Então, o menor é o que tem 1.254, não é? Então, a cidade de Lagoa Santa, vocês vão colocar 1.254. E escrever também o número com palavras. Terceira dica. A população de São João da Paraúna era representada por um número com o 6 e o 6 na terceira ordem. A terceira ordem é a ordem da unidade, dezena e centena, terceira ordem. Então, vamos lá. Qual que é o número que tem o 6 na unidade da centena? É o 1689. Muito bem. Coloca aí na cidade de São João da Paraúna. Próxima dica. O número de habitantes de Mairiporá era o segundo
era o segundo na ordem decrescente. Ordem decrescente é do maior para o menor. Então, o maior de todos esse daqui era o 2013. E qual seria o próximo, né, na ordem decrescente? Então, temos ainda o 1763 e o 1447. Qual o maior desses dois? 1763. Muito bem. Coloca aí no Mariporá. Não precisaríamos de dica, né? Até porque só sobrou um número, mas vamos ler a dica. O número de habitantes do município de Cachoeira de Goiás era escrito com algarismos 1, 4 e 7. Então, tá bem óbvio, né, que é o 1417, só tem esses 3 algarismos no número. Então, coloca aí no Cachoeiras de Goiás e completa aí com as palavrinhas, tá bom? Vamos ao número 6. Este é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aí você fala, tia, o nome teatro está errado, está com TH. Não nesse caso, porque o nome teatro com TH, ele é um substantivo próprio, é o nome do teatro. O nome do edifício é Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, neste caso, a escrita não está incorreta, porque é o nome próprio, tá? Então, foi inaugurado em junho de 1909, com a capacidade para 1.739 espectadores. Desde a sua inauguração, o teatro passou por grandes reformas. Em 2010, após a reforma e modernização das instalações, ficou com 2.252 lugares disponíveis. Olha que obra mais maravilhosa esse teatro. Olha que coisa mais linda. Lindíssimo, né? E aí a gente vai responder as questões sobre o teatro. Letra A. Escreva com palavras o número de lugares disponíveis na inauguração do teatro e após a reforma em 2010. Então, você vai colocar lá, para a gente organizar, né? O primeiro número, quantidade de espectadores que podia ter após a inauguração, 1.739. Então, você coloca lá 1.739 com algarismos, 2 pontinhos e escreve com palavras. 1.739. Após a inauguração, 2.252. Então, você coloca lá com números, algarismos, 2.252, 2 pontinhos, coloca na frente, 2.252. Certinho? Letra B. Represente no ábaco a capacidade de público do teatro na inauguração e depois da reforma em 2010. Então, nesse primeiro ábaco, você vai representar com as argolas a quantidade do público na inauguração e no segundo ábaco a quantidade do público depois da reforma em 2010. Você vai fazer as argolinhas no ábaco. Letra C. A capacidade de público do teatro aumentou ou diminuiu com a reforma? Com a reforma de 2010. Explica a sua resposta. E aí? Vocês acham que aumentou? Vamos fazer uma subtração para a gente saber? Coloca aí do ladinho 2.252 e menos 1.739. Vamos ver quanto que vai dar. Após você descobrir o valor, coloca aí para mim se aumentou ou diminuiu. E como que você descobriu? Que você fez a continha, né? Explicar a sua resposta. Porque foram acrescentados, olha, dei até um spoiler, tantas poltronas. Nessa próxima página, era uma atividade para a gente fazer um joguinho em sala, né? E aí, como a gente não vai conseguir usar ele em sala, né? Porque a gente precisa de 2 cartelas. Esse jogo precisa de 2 cartelas para a gente jogar, né? No caso, o seu livro só tem uma. A gente vai usar essa cartelinha que está lá no material dourado, material de apoio, material dourado. Material de apoio na página 2, deixa eu ver aqui. Página 2 do material de apoio de vocês. É a tabela lá do jogo
do detetive dos números, né? Então, você vai destacar essa tabela e nós vamos usá-la para fazer a atividade. Bom também, né não? Vamos usar, então? Aí no enunciado diz assim: José está jogando detetive dos números com Magali. Acompanhe algumas perguntas que ele fez para descobrir o número escolhido por ela. Então, José pergunta para Magali assim: o número que você escolheu tem o 0 na unidade? Aí ela falou: sim. Ele foi lá na cartela, aí na imagem do lado, e marcou todos os números que tinham o 0 na casa da unidade. Então, já eliminou uma boa parte, né? Depois ele pergunta: o número que você escolheu é maior do que 1950? Aí ela falou: não. Então, ele foi lá na cartela e marcou um X em todos que eram maiores que 1950. 1960, 70, 80, 90 e 2000 ele não marcou, né? Então, ele marcou um X. Aí, quais perguntas você faria para descobrir o número que Magali escolheu? Qual pergunta agora? Você faria para descobrir qual número ela escolheu? Você responde aí para ti, tá bom? Na seção lápis na mão, continuamos na brincadeirinha de detetive dos números e agora a Magali vai perguntar para o José. O número tem o algarismo 2 na ordem da unidade? Aí ele disse sim. E agora que você vai usar a sua cartelinha. Então, você vai pegar a cartelinha e você vai fazer um círculo em todos os números que tem o algarismo 2 na unidade. Ok? Então, pega a sua cartela e todos os números que tem o algarismo 2 na unidade, você vai circular. E após circular aí na cartela, você vai vir aqui na letra A e escrever esses números. Tá bom? Olhando aqui para a cartela, ixi, essa daqui tá muito tampadinha com a mãozinha dele. Nenhuma tá mostrando direitinho aqui. Mas olhando para a cartela, deixa eu pegar aqui na imagem do livro, para me ajudar mais vocês não ficar pedindo muita ajuda. Cadê? Tá. Olhando aqui para a cartela, ela começa no 1901 e termina no 2000, certo? 1901 tem o 2 na unidade? Não. 1902 tem o 2 na unidade? Sim. Então, partindo desse princípio, se você olhar essa fileira todinha do 1902, tá vendo? 1902, aí essa linha todinha, aliás, é a fileira, né? É a coluna todinha, tem o 2 na unidade. Então, na letra A, você vai escrever 1902, 1912, 1922, 1932, até o 1992. Todos esses números têm o 2 no algarismo da unidade, na casa da unidade. Os outros têm? Não, somente essa coluna, certinho? Lá na próxima ela pergunta: ele é maior que 1952? Aí ele falou sim, ele é maior. Então você vai pegar lá o 1952 e todos os outros que são menores, você vai fazer um X. Então, quem que é menor que 1952? 1942, 1932, 1922, 1912 e 1902, tá bom? Então, todos esses você vai marcar um X. E aí, na letra B, fala assim: em quais números Magali deve marcar um X? Eu já falei, já trabalhamos, então você vai anotar aí os números que ela deve marcar um X. Marca o X na sua cartela também, para você ir acompanhando direitinho, tá bom? Letra C. Quais números sobraram? Então, depois que ela marcou o X do 1942 para cima, quais números sobraram?
sobraram 1952 em diante. Então, você vai anotar aí. Letra B. Ela perguntou se nesse número tinham algarismos repetidos e José disse que sim. Qual o número que José escolheu? Então, ela falou assim para ele, nesse número tem algarismo repetido? Aí ele falou sim. Aí ela foi lá e olhou na cartela. 1952 tem algum algarismo repetido? Não, tem o 1, o 9, o 5 e o 2. Não tem nenhum repetido. 62 tem? 72 tem? 1982 tem? E 1992 tem? Olhe aí nos números qual que tem repetido e responda aí, tá bom? Na número 2, leia as perguntas que Cláudia fez para descobrir o número escolhido por Pedro. Use o quadro numérico do jogo para ajudá-la nas respostas. Então tá lá. A Cláudia pergunta: o número que você escolheu está na sexta linha do quadro? Aí ele falou: sim. Então vamos lá. A primeira linha é a linha que começa com 1901. Segunda linha, 1902. Terceira linha, 1903. Aliás, não, estou contando as colunas na vertical. A linha na horizontal. Coluna na vertical, linha na horizontal. Falha nossa. Então, a primeira linha, 1901. Segunda linha, 1911. Terceira linha, 1921. Quarta linha, 1931. Quinta linha, 1941. E sexta linha, 1951, ok? E aí, então, você vai pegar todos esses números e vai anotar aí na letra A. Escreva quais números do quadro podem ser o número escolhido por Pedro. Então, 1951, 1952 até o 1960, ok? No letra B, ela fala: esse número é maior que 1955? Aí ele disse sim. Então, você vai lá e vai riscar todos que são menores que 1955. Então, 1951, 1952, 1953 e 1954. E depois de marcar um X nesses que são menores, você vai anotar os que sobraram na letra B. Quais números podem ter sido escolhidos, né? Ali na letra B. Na letra C, escreva uma pergunta para Cláudia fazer para Pedro e chegar mais próximo de descobrir o número que ele escolheu. Então, você vai pensar qual pergunta você pode fazer para Pedro para você conseguir entender qual que é o número que ele escolheu. Lembrando que nós temos do 1955 até o 1960. Você pode perguntar, por exemplo, sobre a quantidade se tem algarismo repetido, como foi a pergunta de cima, se tem tais algarismos, se coloca só 3 para perguntar. Então, algo que faça você entender qual o número que o Pedro escolheu, tá bom? E na número 3, escreva com palavras o maior e o menor número do quadro.